Olá, está gravando sim. Bom dia. São 4h18 da manhã e eu quero começar esse vídeo com uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo fale através de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nada do que eu fale seja do meu coração, da minha mente. Espírito Santo do Senhor, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vai dar muito mais que 5 minutos. Bom, para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, como vocês podem ver na rede social, meu nome é Maicon. Eu sou servo do Senhor Jesus, sou dele. Ele me comprou, ele me formou, me resgatou. E nessa madrugada ele me acordou 3 e pouquinho. E ele tem feito isso muito nos últimos meses. Muito. Na segunda-feira eu postei um devocional. Pela manhã eu estava em casa, né? Ontem eu postei um devocional na rua. Hoje eu estou em casa, na garagem. Na domingo pra segunda eu não dormi. Nada. Não fechei os olhos. Porque Deus tem algo pra você. Primeiro ele falou comigo, te transformando através da tua palavra. E eu entendi que eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso falar de Cristo. Porque é tudo dele, através dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E quem recebe a palavra, verdadeiramente recebe a palavra em terra boa, produz frutos. E o fruto de quem recebe o evangelho é pregar o evangelho. E desde julho que eu voltei para os caminhos do Senhor, porque eu estava afastado dele, eu tenho encontrado, Deus tem me transformado. A graça do Senhor Jesus, ela foi derramada sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. A graça do Senhor Jesus, a sua infinita e gigantesca graça. E em todas as minhas orações, em todo o meu conversar com Deus, Ele tem me incomodado. Incomodado não, Ele tem me revelado, me mostrado que não é tempo de fazer mais por Ele. É tempo de não só voltar e ter as bênçãos do Senhor, porque estava difícil, porque tinha um problema, porque tinha uma questão a resolver, porque quase tudo se perdeu. Não é tempo só de estar na igreja e de louvar e de ouvir a palavra. Os 12 ficaram com Jesus por 3 anos, né? Mais ou menos. E é incrível o poder da transformação e o quanto esses homens fizeram logo após Jesus voltar para a presença de Deus. Primeira pregação de Pedro. Paulo, claro que Paulo era, né, mestre da lei, mas
Esse evangelho, ele é rápido. Deus tem pressa. Eu vi uma pregação do pastor Rafael Borges, a qual é o meu pastor hoje. E Deus tem pressa, ele tá acelerando as coisas. Então, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, 11, né? Então foram 3 meses, praticamente 4 meses, que eu voltei para os caminhos do Senhor e comecei a efetivamente postar algumas coisas, né? Agora no mês de novembro, basicamente, em outubro, eu até postei algumas coisinhas, um versículo aqui, uma imagem ali, um devocional, mas nunca em vídeo, nunca me mostrando, porque tenho muito temor no coração, muito zelo por fazer alguma coisa. E eu mesmo, às vezes, o próprio pensamento da gente, né, nos amedronta dizendo que o que você vai fazer é para Deus mesmo? O que você vai falar é o Espírito Santo? É algo baseado na palavra mesmo ou é algo do seu coração, da sua mente? Então, para esse vídeo não ficar muito mais longo do que ele já vai ficar, né? É, eu, eu estava meditando, pensando. Sempre gosto de ouvir um louvor antes, para que Deus comece sempre a trabalhar, que o Espírito Santo comece a se chegar. E tá tocando esse louvor lindo, maravilhoso. Que é o escudo. Essa é a versão que tem o Foi um Milagre. E aí o louvor começou a tocar. E eu tenho gostado muito assim de parar e olhar e entender cada palavra que está sendo dita. Do louvor, de uma pregação. Então eu tenho realmente prestado atenção no que está sendo adorado, no que está sendo falado. E aí tem essa palavra chamada ferrolho, né? E assim como no devocional de ontem, né, eu busquei no dicionário o que significava a palavra paz. Eu falei, ferrolho, tem alguma coisa a ver com porta, né? Não sabia o que era efetivamente. E aí eu dei um Google, né? Graças a Deus pela internet, pela tecnologia. Ela é um meio, né, de Deus trabalhar. E aí eu dei um Google e eu vi que ferrolho é algo que eu tenho em casa, né? A porta da cozinha de casa tem um ferrolho do lado de fora. Lado de fora? É, lado de fora. E aí eu entendi o que é ferrolho, e aí o Espírito Santo já começou a ministrar na minha vida, já tava ministrando, já me tirou da cama 3 e pouco da manhã, né? E aí Deus começou a ministrar no meu coração, né? E aí tem tanta coisa que passou pela minha mente através do Espírito Santo, né? Tanta coisa, tanta palavra edificante, tanta coisa boa. Por isso que eu falo que primeiro Deus fala com a gente, que a gente tem que pregar para nós primeiro, para poder pregar para outra pessoa, né? E a voz de Deus, ela é imparável. Quando Deus ele fala, quando Deus fala, tudo acontece. Deus disse: haja luz e houve luz. Então não há ferrolho. Não há ferrolho nem porta que se feche. Eu tô tentando lembrar das palavras, sabe?
que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando, conversando com Ele. E, bom, vou começar a falar um pouco do meu testemunho de vida. Aleluia, glória a Deus. Eu me converti mais ou menos quando eu tinha 11 anos, eu tenho 34. E basicamente, a primeira igreja evangélica que eu pisei em Campinas, provavelmente, minha mãe pode saber melhor do que eu não lembro muito bem, era pequeno, foi a Igreja do Nazareno Central. Nós éramos, né, membros de lá quando eu era criança, pré-adolescente. Deus levou a minha mãe pra lá, né? A gente começou na igreja católica, como muita gente começa, fazendo um catequese e tal. Mas Deus tinha um caminho diferente pra gente. Nos levou pra Nazareno. E aí, depois de um certo tempo, frequentando a Nazareno Central, abriu a Igreja do Nazareno Filadélfia, no Jardim São José. Fui criado lá. Sou de Campinas. Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Deus me formou desde o ventre da minha mãe. Ele já tinha um plano para minha vida. Não só para mim, é para todos vocês que estão me ouvindo, me vendo aqui nessa madrugada. E aí, a minha mãe, obviamente, se tornou membro da Igreja do Nazareno Filadélfia e eu junto com ela. Desde 2001, eu acho, eu não lembro qual foi a data de inauguração da igreja agora de cabeça. Então eu cresci praticamente na Igreja do Nazareno do Pastor Eduardo. Meu pastor, considero ainda meu pastor até hoje. Por mais que ele seja, né, não esteja frequentando mais lá. Por causa de distância, eu não moro mais no Jardim São José. Agora eu moro na cidade de Jardim, aqui, perto da igreja que eu frequento hoje, que é a IBA, a Igreja Batista das Amoreiras. Mas eu tenho um amor muito grande pela Filadélfia. Muito grande, muito grande, muito grande. Um agradecimento enorme por todos que são de lá, a equipe pastoral, os líderes, todo mundo que passou, todos os jovens. Tenho um amor muito grande. O versículo de hoje do devocional, que provavelmente eu faço, ou talvez não, fala sobre amor, né? Então eu amo cada um da Nazareno Filadélfia. Amo vocês. Amo cada um de vocês. Tem muitos que hoje estão na obra do Senhor e eu peguei no colo. Olha só, tô velho, hein? Então, eu aceitei a Jesus por volta de mais ou menos ali, com consciência, sabendo o que eu tava fazendo. Uns 11 anos, mais ou menos. Como eu disse, não lembro, infelizmente eu não lembro certinho. Depois a minha mãe pode me ajudar com essas datas aí. Inclusive eu preciso falar com o pastor Eduardo porque eu preciso pegar o dia do meu batismo, que eu perdi o certificado, mudei de casa 4 ou 5 vezes. Eu não acho mais o certificado de batismo, eu não lembro o dia. Infelizmente eu não lembro o dia. E é bom a gente ter essas datas. Eu ouvi o pastor Luiz, que é o vice-presidente da IBA, falando que ele gostava assim, sabe? Que as pessoas lembrassem do dia que mudou a vida delas. Dia, horário, quem tava do lado, quem tava junto, como era a temperatura do dia. Você tem que lembrar desses momentos onde Jesus estava segurando a tua mão, te abraçando, te ressuscitando. Então, e eu lembro que eu confessei ao Senhor como o Salvador da minha vida, né?
na Igreja Batista, Batista Livre do São José, né? Que por um tempo era coladinho ali com a Nazareno, ali no São José, onde hoje é o mercado lá, ali a Adega do Leandro ali, o Mega Dog ali. Tem aquele mercado, eu esqueci o nome, mas da Batista é ali, e a Igreja Nazarena é lá na esquina de baixo por um tempo atrás. Bem atrás. Hoje ela é embaixo do dia, né? Por cento. Então, eu frequentei a Batista, né? Ia Nazareno, assim, ia um culto ali, um culto lá, né? Tinha amigos lá, Batista, muitos amigos, inclusive, muitas pessoas me conhecem, né? Me lembram de mim lá na Batista. E eu lembro que foi realmente na Batista que eu aceitei a Jesus de coração, sabe? Tinha uns 11 anos, talvez. E então faz tempo que Deus me chamou, que Deus me despertou, que Deus me acordou, que a graça do Senhor me alcançou. E aí, graças a Deus, eu batizei na Nazareno, né? Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Por isso que eu preciso da data do certificado de batismo, porque eu quero lembrar exatamente quantos anos eu tinha, que mês era, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Foi o melhor dia da minha vida. Minha mãe tava na piscina comigo. Ela fez questão de estar do meu lado quando eu batizei. Meu filho batizou agora dia 15 de outubro. Né? Eu não pude estar com ele na piscina. Foi um batismo de muita gente dentro da IBA. Né? Até tentei, mas não rolou. Mas eu tava lá pertinho dele. Tava lá. Momento lindo. Oh, Deus. Então, eu lembro da minha mãe comigo. Esse dia, minha mãe chorando. Minha mãe festejando, minha mãe se alegrando. Porque o filho dela tava decidindo realmente servir a Jesus. E por muito tempo eu servi, por muito tempo eu fiquei ativo no ministérios, por muito tempo eu trabalhei na obra com redes sociais, na igreja, cuidando de página de Facebook, Instagram. Por isso que acho que Deus está, tenho certeza que Deus está trabalhando na minha vida com rede social agora, porque Deus derrama talentos e dons, né? Para falar com pessoas, para postar, para escrever. Tudo bem que meu português não é perfeito, tudo bem que eu não sou profissional de edição de vídeo, nada, nem tenho equipamento para isso, eu não me considero e nem quero ser. Eu quero ser essa pessoa que fala com você dessa forma aqui. Acabei de acordar, provavelmente com remela no olho, cabelo sem pentear. E fácil é fácil, assim, como se a gente estivesse junto aqui agora, você do meu lado e eu conversando. Então, voltando ao foco, e por muitas vezes eu me afastei do Senhor. Por muitas vezes eu deixei o mundo se colocar. Eu coloquei o mundo acima de Deus. Busquei as coisas terrenas em vez de buscar as coisas do alto. Por muitas vezes eu deixei o meu desejo carnal, meu desejo de homem caído, vencer. O meu desejo do Espírito de estar com o meu Deus, de estar com o meu Senhor Jesus. Então até eu lembro que as pessoas até olhavam assim, né, pra mim, julgando, e os meus amigos mundanos não se convertiam. Teve um momento no passado que uma amiga falou assim pra mim um tempo. Eu lembro disso porque isso me marcou. Olha, se você tivesse insistido um pouco mais, eu teria me convertido ao Senhor quando você estava na igreja e ainda era meu amigo, né? E ela falou bem assim pra mim, depois de um tempo.
Então, o inimigo, ele rouba vidas, ele rouba salvação, ele rouba bênçãos, ele rouba tempo, ele rouba tempo. Eu podia ter feito esses vídeos devocionais de ontem e de segunda-feira muito tempo atrás. Eu podia ter alcançado muito mais pessoas se eu não tivesse esquecido como é prazeroso, como é tremendo, como é a melhor coisa do mundo estar no centro da vontade de Deus. Buscar primeiro a Ele e satisfazer primeiro o Espírito que há em mim, que é um Espírito que Ele soprou nas minhas narinas. Por isso que eu tenho muito temor do Senhor agora, por isso que eu tenho muito receio de fazer tudo que eu estou fazendo seja para Ele, tudo que eu estou fazendo seja por meio dEle. Medo de verdade mesmo, sabe? Porque assim como orei antes de começar a gravar, eu quero ser usado por Deus. Estou sendo usado por Deus, tenho certeza disso. Esses dois últimos dias, eu tenho comprovado a mão do Senhor sobre a vida das pessoas. Eu tenho comprovado o agir de Deus, o amor de Deus com a minha vida e para a vida das pessoas que se chegam perto de mim. Então, um breve relato do meu passado, um testemunho. A minha mãe pode falar melhor, mas o inimigo tentou tirar a minha vida quando eu era recém-nascido. Deus não deixou. Por volta dos meus 17 anos, o inimigo tentou tirar a minha vida. Na verdade, Deus me feriu com uma doença, permitiu que eu pegasse leptospirose, porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele, através do Teu Espírito Santo, Ele, através do Seu Espírito Santo, me convenceu do meu pecado. Eu me arrependi, confessei, pedi perdão, Deus me perdoou. E no acampamento, logo depois, antes, né, na verdade, foi antes. Eu estava servindo a dois senhores e em um acampamento com meus 17 anos, de jovens. Então foi na época do carnaval, né, época de fevereiro. Então no acampamento Deus me chamou de volta, o filho volta. Eu tentei voltar, né? Tentei voltar, não consegui. E aí Deus me feriu com uma leptospirose para mim entender que meu lugar não é no mundo. Para mim entender que o meu lugar não, que o plano de Deus para mim não é esse. Que o que ele tem para mim não é servir a dois senhores, é servir a um Senhor só, Senhor Jesus Cristo. E aí eu, por um tempo, voltei, me afastei e o Senhor me deixou desempregado por um tempo atrás, muitos anos atrás, alguns anos atrás, né? Eu ganhava bem numa empresa boa, futuro promissor. E aí Deus fechou a porta porque novamente eu estava afastado. E aí durante um período de desemprego, ganhando 10% do que eu ganhava, né? Deus falou: "Vem, porque sem mim você não tem condições de ser aquilo para o qual eu chamei o homem para ser, mantenedor do lar, provedor do lar." E Deus usou um pastor de uma igreja que eu não conheço, que eu nunca fui,
Deus usou um pastor de uma igreja da minha prima, Sandra, para me mandar um recado. Eu, nos últimos 2 anos, eu trabalhei um pouco com o aplicativo. E aí, pezinho pesado, Deus mandou um recado: olha, te salvei de um acidente fatal. Fatal. E teve um dia que eu estava na Bandeirantes, muito rápido, além da velocidade permitida. O carro deu uma balançada. Eu falei: ô Senhor, como que o Senhor é bom, né? Eu disse assim: né? Como que eu não sofri um acidente agora, né? Mas eu tava me achando, assim, sabe? O motorista. Uma semana depois a minha prima veio com o recado de Deus, do pastor. É tremendo. Que Deus, os mistérios de Deus, o que Deus faz, como faz, é Ele, a obra é dele, entendeu? A gente tem que ter fé para acreditar. E eu acredito que Deus revela, que Deus dá sonhos, que Deus fala de formas diferentes. Esse tempo atrás eu perdi o controle do portão aqui da casa da minha tia Sandra, e aí ela não falou nada, né, desse sonho que ela teve. E aí a gente aqui caçando o controle, porque precisava do controle, né, portão eletrônico. E aí ela falou: ô filho, eu sonhei, né, eu sonhei que tinha um controle em cima da geladeira. Ela não entendeu nada, nada, né. Irmãos, a gente tava caçando esse controle fazia uns dias já, eu acho. Ele tava atrás de um negócio de remédio na geladeira. Quem que falou pra ela? Quem que deu o sonho pra ela? Quem que mostrou pra ela que o controle tava lá? Né? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus. Então, os mistérios do Senhor, a gente tem que ter fé. Tem que acreditar. Tem que confiar. Porque, da mesma forma que ele falou com todos aqueles homens de Deus do Antigo Testamento, da mesma forma que o Espírito Santo trabalhou na vida dos discípulos, dos apóstolos de Deus, ele fala comigo e com você hoje. Da mesma forma. É o mesmo Deus, não mudou nada. O milagre ele realiza da mesma forma, né? Então, mais ou menos a minha história é um pouco assim, é essa. Ainda tem muita coisa. E eu queria realmente, né, falar bastante coisas que Deus colocou maravilhosamente no meu coração, agora há pouco que eu estava com ele. Mas o Espírito Santo, ele direciona as palavras, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é mediante o que o Espírito Santo está permitindo, está edificando na vida, na sua vida. E bom, vamos lá. Então, tava falando da, tá, lembrei. Lembrei o foco. Então Deus me avisou, né, para me dirigir mais devagar, com responsabilidade, com senso de responsabilidade, né? E em julho, em julho, em julho a minha família quase acabou. Em julho eu quase perdi a bênção e a maravilhosa esposa Letícia que eu tenho, que Deus me deu e, né, me deu a ela também. Ambos são presenteados porque é bênção do Senhor. É, é
casamento tem que ser assim, o marido ser uma bênção para a esposa e a esposa ser uma bênção para o marido, né? Então, se você está procurando alguém, Deus vai te abençoar, mas Deus vai abençoar ele também, porque você é uma mulher de Deus e vice-versa, né? Então, meu casamento quase acabou em julho, quase mesmo, ficou sustentado por Jesus ali no milagre, sabe? Deus ali, né? O diabo fez a obra dele, quase conseguiu, mas o Senhor é o criador do casamento, criador da família. E ele não perde, Deus não perde, né? Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, livre-arbítrio, por mais que a gente escolha, por mais que a gente que tome a decisão, tudo está no controle de Deus, né? Então, o diabo foi até onde ele conseguiu. Mas o Espírito Santo usou pessoas, o Espírito Santo convenceu, houve arrependimento e perdão, e é um milagre, é um milagre. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É um milagre, é um milagre. Então, o mesmo espírito que eu estava lá meditando agora, né? Acho que é isso que Deus tem para mim, para você hoje, né? O pecado quase destruiu. Foi muito, por muito pouco. Foi por muito pouco. Mas Deus, ele tinha, ele tem, ele sempre terá um plano para cada um de nós. E eu sinto isso, sabe? Eu sinto que desde a barriga da minha mãe, ele estava traçando o caminho para minha vida. Todas as vezes, tudo que aconteceu, era Deus no controle, nas ações, ele permitindo certas coisas, ele abençoando certas outras coisas, né? Ele tirando pessoa, ele pondo pessoa, abrindo porta de trabalho, fechando porta de trabalho. Gente, é a hora que você para pensar na sua vida passada, né? Só para, né, que você enxergue as maravilhas e as bênçãos do Senhor para sua vida. A gente não pode viver do passado. A gente tem que viver hoje, o futuro, agora, né? Pensar no futuro e viver o hoje. Pensar no futuro não com ansiedade, né? Pensar no futuro porque Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós, né? Seja ele voltando, te resgatando, te, né, te levando ao céu, seja você indo descansar e, né, indo para ele. Então, não podemos viver no passado, mas o passado ele ensina, né? E o testemunho é daquilo que já foi. Amém. Então, Deus ele coloca a pessoa na sua vida para recomeçar, para que você tenha força, para que você seja erguido. E foi isso que aconteceu comigo recentemente, no mês de julho, mais ou menos, né? Como eu falei, né, nas horas vagas ali, durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, e em alguns momentos o dia todo, quando estava desempregado, né? Trabalhei como aplicativo e aí o plano de Deus para minha vida, ele começou, o plano de Deus recente para minha vida, né? Que sempre foi o plano dele, que sempre foi o propósito da minha vida e servir a Deus, servir a Jesus. E ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro dessa mensagem, dessa conversa que eu estou tendo com vocês,
que já fazem 34 minutos. Eu falei que ia ser longo hoje. Então, em uma corrida no domingo de manhã, no mês de julho, eu só não lembro a data exata, eu peguei passageiros na Iba, após um culto. Ou era o fim do culto ou era o começo do culto, eu não lembro agora. Mas eu acho que era o começo, era o começo do culto. Começo. Eu deixei passageiros na Iba. 3 irmãs, eu acho. Uma delas chamada Ana Maria. E essa irmã é bênção de Deus, ela é usada por Deus porque ela foi usada para que a minha família fosse salva, para que eu tivesse uma igreja para chamar de minha, né? Igreja que eu frequento. Nós estávamos sem congregar, né? Porque estamos longe da Nazareno, Filadélfia. Minha esposa, eu conheci ela, né? E ela era membro da Igreja de Nazareno do San Diego, então fica mais longe ainda, de onde nós morávamos hoje. Então tô cercado aqui por 2 igrejas batistas, né? A Lagoinha e a Igreja Batista das Amoreiras. E aí, essa irmã fez um convite pra gente ir pra Iba. Que convite maravilhoso, o melhor convite que eu recebi recentemente. E aí o plano de Deus para minha vida começou a agir, né? O Deus, ele ele brilhou, né, sobre a escuridão. Ele mostrou para onde eu devo ir, né? Ele me deu 2 escolhas. Essa é a melhor forma de falar. Ele falou: "Ó, você queria uma igreja perto da sua casa, porque eu ia ficar sem carro, meus carros todos foram sempre alugados. Você queria uma igreja perto da sua casa, né? Tá aqui. Você queria salvar sua família, restituir, restaurar tudo que foi perdido, né? Tá aqui, ó. A opção tá aqui. A irmã te convidou para você ir pro culto. Você vai aceitar ou você vai continuar resistindo ao chamado que eu tenho para você, resistindo ao que eu quero que você faça nessa terra? Você vai continuar resistindo ao propósito de Deus para sua vida? Você vai continuar rejeitando aquilo que eu tenho para sua vida? Então, eu escolhi, né? Graças a Deus eu escolhi. O meu livre-arbítrio escolheu voltar para o Senhor e seguir os caminhos dele, e ser usado por ele para alcançar mais vidas. O Espírito Santo me convenceu. E eu tinha um receio, eu tinha um medo. Uma igreja grande demais, né? Lá por volta de 2001, eu acho. 2001. A igreja do Nazareno Filadélfia, ela era composta por 2 famílias pastorais, alguns outros membros, minha mãe e eu e minha irmã. Minha irmã minha irmã já era bebezinha na época. Então, a Nazareno hoje ela cresceu, tem um lindo templo lá no São José e ela tem milhares de membros. E é uma igreja próspera para a obra, na obra do Senhor, né? E eu sempre gostei de igrejas pequenas, né? Igrejas menores, não igrejas gigantescas. Eu tinha receio e medo, mas isso era o Maicon, né? Um humano carnal, né? O Maicon mundano, o Maicon sem o Espírito Santo, né? Porque a grandeza de uma igreja não é o tamanho, a grandeza de uma igreja é Cristo. É o quanto Cristo é o centro, o quanto Cristo é a base, o quanto Cristo, né, é pregado diariamente nos cultos. Isso determina a grandeza de uma igreja.
Então, por mais que a igreja tenha um templinho pequeno, onde só cabe 10 pessoas, se Jesus é o centro, se o evangelho é verdadeiro, ela é maior do que qualquer igreja aí. Então, era uma bobagem da minha cabeça. Era o inimigo falando, não vai lá não. Igreja de rico, igreja, né, de espetáculo, mas tudo palavras do inimigo, palavras do carnal, do coração enganoso, né? E eu fui e Deus operou. Deus operou grandemente. O meu chamado e o chamado de todos nós é sermos santos porque Deus é santo. E isso mexeu comigo na minha fase de adolescência e juventude. Mexeu de verdade, assim. Esse versículo ele me impactou. A Nazareno, ela prega santidade ao Senhor, né? É um slogan da igreja, inclusive é o slogan da Filadélfia, santidade ao Senhor. E não é menos que isso. Não é menos que isso. É santidade, é ser santo porque ele é santo. E é claro que os cristãos vão entender essa santidade. Às vezes a pessoa do mundo não vai entender, né? Porque a Bíblia fala que não houve santo, só Jesus é santo, só Deus é santo, e é verdade. Mas a santidade que, que o versículo fala é a consagração, é viver realmente para Deus, né? É deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É não viver mais para o pecado, não viver pecando. Você não é, né? Você você peca, mas você não é pecador mais. Então isso é ser santo porque ele é santo. Então, é aquilo que parecia impossível. Parecia impossível ser santo porque ele é santo, mas eu vejo hoje que isso é tão possível quanto dizer a uma montanha, mova-se daqui para lá. Então, no primeiro culto que eu fui, que o pastor Rafael Borges pregou, eu peguei a primeira mensagem de uma série dele chamada Você Entendeu Errado. E neste culto, ele falou assim, o título da mensagem era Você Entendeu Errado a Santidade, né? Então aquilo já me despertou na hora, porque como eu sempre tive isso, como eu sempre quis ser santo porque ele é santo, e no momento em que eu volto para Cristo, no momento em que eu abandono a minha vida mundana, pela 30ª vez, a pregação, a palavra de Deus para mim é: você entendeu errado a santidade, e eu estou te chamando de novo para ser santo, porque eu sou santo. Porque é possível. Porque é possível, porque não é impossível. Aquilo que parecia impossível. A santidade ela é um milagre, ela é uma vida sobrenatural. Ela não é fácil. Não é fácil, irmão, não é fácil. Não é fácil Deus te levantar e te acordar 13 e pouco da manhã e tá aqui tentando colocar nesse vídeo tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é fácil, né? Não é fácil. Hoje eu vou trabalhar o dia todo, né? E aí falando dessa semana, né? Desde sexta-feira, desde sexta-feira Deus tem me acordado toda madrugada. Deus tem pedido a mim o meu tempo, né? Pedido, fala assim, filho, desliga a televisão, né? Desliga a televisão, levanta, sai desse sofá, sai dessa cama e vem falar comigo, vem conversar comigo, vem ter momento comigo, vem ter intimidade comigo, vem mergulhar nas águas profundas comigo, porque eu estou desempregado atualmente. Deus fechou a porta que estava aberta e durante esses meses que eu estava trabalhando na empresa, né,
Deus já tinha me resgatado. E eu estava na empresa sempre meditando, conversando com Deus, falando de Deus, testemunhando, né, a mudança de vida que estava acontecendo comigo. Então, tava tudo certo na empresa, né? Tava tudo ok, eu tava fazendo certo, trabalhando certinho, dando o meu melhor, né? E se você parar para pensar assim, não tinha motivos para Deus fechar a porta, mas por que ele fecha? Porque ele queria ter esse momento comigo. Ele queria, né? Ele quer, né? Ele quer que você tenha tempo para ele. Então, se é necessário ele fechar uma porta, tirar pessoas, né, desligar o Wi-Fi, a televisão, para que ele passe um tempo com você, ele vai fazer isso. Se é necessário você acordar de madrugada para ter um tempo com ele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque ele quer que você entenda que você tem que buscar primeiro ele. Você não tem que ficar se matando buscando coisas materiais ou conforto para sua família. Você tem que buscar Deus primeiro. Primazia. Seja ele primeiro em tudo na sua vida. Acima de tudo. É louco nisso, né? Ele tem que estar acima da sua família. É Deus acima da família. É fácil colocar Deus acima do emprego, acima da diversão, né? Mas e colocar Deus acima da sua mulher e dos seus filhos? É fácil? Não é fácil. Mas ele te chama para fazer isso. Então, Deus fechou aquela porta abençoada e eu falei, né, pro gerente do RH que estava me desligando, eu falei, Deus me abençoa aqui, muito, muito, né? E que a empresa prospere em nome do Senhor Jesus, que todos os funcionários prosperem lá e eu amo a todos, sem exceção, né? Acho que eu sou o único ex-funcionário que vai na empresa para dar um abraço nas pessoas. Eu fui lá ontem, né? E aí por burocracias e tal, né? Um coordenador, ela falou, vou te acompanhar aqui e tal, né? Porque é loucura. É loucura que ex-funcionário que é desligado, ele vai atrás das pessoas que lá estão para dar um abraço. Eu poderia muito bem ir na casa delas, mas não, eu fui na empresa, né? E isso é loucura, cara, mas é isso, fomos chamados para ser diferentes. É doideira. Mas vamos lá, não, sem perder o foco. Então, é, aí eu fui pro culto, né? E Deus confirmou qual é o meu chamado. E qual é o seu chamado também, porque esse chamado, tem chamados que são específicos e tem chamados que são para todos. Geral, para todo mundo, para todo cristão, né? Mas aí ele confirmou uma coisa que eu tinha por muito forte na minha vida, que é o sede santo porque eu sou santo, viver em santidade ao Senhor, em consagração ao Senhor, viver para Deus de verdade, com todo o seu coração, pregar o evangelho, né, ser testemunha, ser um espelho, né? Então, o pastor apelou e cara, sabe quando você resiste ao apelo? Aquele dia eu não resisti não. Ele eu resisti um pouquinho, pra falar a verdade. Mas assim, eu fui. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia longe, distante, que não era possível, aquilo que é loucura pro mundo, eu tava lá orando, Pai, quero ser santo como tu és santo, quero viver em santidade. E irmão, o diabo veio forte depois, hein? Que é isso. O inimigo não quer que você seja santo porque ele é santo. Ele não quer, porque ele não conseguiu ser, entendeu? Ele não conseguiu, ele deixou né, nascer nele o mal, né? Ele deixou. Então ele não quer que você seja santo porque Deus é santo. Ele não quer. E ele vai fazer de tudo, cara. Ele vai fazer de tudo para que você não seja. Ele vai fazer de tudo para que você peque, para que você erre. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim, ó, você errou, você pecou, mas tá tudo certo. Olha aqui o seu erro. Você entende que isso aqui, você desobedeceu a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus? Peça perdão. Peça perdão e arrepende-se de verdade. E vamos embora lá. Amanhã é mais um dia, as misericórdias do Senhor se renovarão. E é isso.
Sabe? E é isso, essa é a vida em santidade, não é você nunca mais pecar, é você pecar, e aí você se arrepender e deixar o Espírito Santo te convencer, e você produzir frutos de arrependimento, e você, no dia seguinte, né, quando as misericórdias se renovarem, você vai falar assim, tô em paz, porque ontem eu fui perdoado, e hoje eu vou fazer algo diferente para Deus, né? Se ontem eu errei, hoje eu vou acertar 2 vezes mais do que o meu erro de ontem. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é isso, sabe? Entendeu? É isso, sabe? Essa é a vida santa. E aí, desde sexta-feira, Deus tem feito algo diferente na minha vida, sobrenatural de verdade. Um sobrenatural de verdade mesmo, algo milagroso, né? Eu vou falar mais pela segunda, domingo. Vou começar pelo domingo. Não, vou começar pela sexta-feira. Vou começar pela sexta-feira. Na sexta-feira, na Igreja Batista das Amoreiras, na IBA, vou falar IBA porque aí fica mais curto, teve o culto do milagre. Na sexta-feira. Na sexta-feira, teve o período de louvor, abençoado. Um irmão nos levou para o centro da vontade de Deus, no Santo dos Santos, em adoração, em louvor. E, cara, chorar no louvor já é. Se prepara, porque quando você chora no louvor, irmão, o que Deus vai fazer depois da pregação é maior ainda. Porque para Deus é assim, com Deus é assim. Você se entrega, você adora, você confessa, você diz para Ele obrigado e você é santo, santo és tu. E aí, na hora que Deus recebe essa gratidão do seu coração, do seu espírito, a hora que Deus recebe a sua adoração, ele fala, tá bom, filho, vou derramar sobre você o Espírito Santo para que você me adore mais, para que você agradeça mais, para que eu produza em você muito mais, né? Muito mais frutos do Espírito Santo. Então, quando você chora no louvor, irmão, se prepara, porque na hora do apelo você vai para frente mesmo. A hora que o pastor falar assim, quem quer aceitar Jesus, irmão, você já é batizado no Espírito Santo. Você vai falar assim, eu quero aceitar Jesus, entendeu? Então é isso, sabe? Isso é a obra do Espírito na sua vida, nas nossas vidas. Então, na sexta-feira teve um culto milagroso, né? Quem pregou foi o marido da Bianca Toledo, pastora lá na IBA, né? Uma mulher, um testemunho. Olha só, quem sou eu perto de Bianca Toledo, que teve um testemunho de vida maravilhoso. Mas a cada um cabe a sua própria realidade, né? A cada pessoa, ela testemunha algo para uma pessoa específica, né? Talvez, né, eu com esse meu histórico de afastar do Senhor e voltar para o Senhor e agora de uma vez por todas no caminho dele até que ele venha, né, seja mais impactante para você do que outro testemunho de outra pessoa, um milagre de outra pessoa. Então, eu falo para pessoas que têm problemas, que estão com problemas, que tiveram problemas igual o meu, né, de afastamento, de muitas coisas, de quase perder a família, né, de Deus permitir que coisas ruins acontecessem para que você fosse resgatado pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, né? Então eu falo com esse tipo de pessoa, esse é meu público, entendeu? Obviamente que pregar o evangelho é para todo mundo, mas eu quero falar com você, que tanto luta, que Deus tem, que Deus já confirmou através de pessoas, que Deus quer te usar, que Deus tem um chamado para você, que o que Deus vai fazer para você é lindo, é maravilhoso. Então, é com você que eu quero falar. Você que recebeu essas palavras e o inimigo roubou de você, entendeu? Porque durante a nossa vida, nós passamos por momentos em que a nossa terra, ela é produtiva, ela é a terra cheia de espinhos, ela é a terra infrutífera. Então, a gente passa na nossa vida por os 4 tipos de solo, né? Existem momentos em que a palavra vem e ela vai tão profunda, ela enraiza tão profunda, ela produz tanto fruto que você se torna uma árvore linda, maravilhosa, uma árvore gigantesca, linda, assim, cheia de frutas e tal. Isso é uma terra boa numa época, mas existem outras épocas em que, infelizmente, a palavra de Deus que você recebeu, ela foi, né, roubada pelo inimigo. Então, existem épocas em que você recebeu a palavra de Deus e você estava buscando mais o mundo do que a Deus.
E existe época, assim, isso é maravilhoso demais, gente. É Deus falando. E existe época, você estava numa época em que você recebeu a palavra de Deus, só que as aflições, os seus problemas, o tanto de coisa que você fazia naquela época, consumiu aquela palavra e ela ficou ali apertadinha para aquele monte de coisa mundana, sabe? Em volta assim, e ela não conseguiu frutificar, enraizar, né, para que você tivesse uma transformação. Mas graças a Deus, a palavra que Deus tem lançado na minha vida, a semente que Deus tem plantado na minha vida, está em solo fértil. Está em solo fértil, né? Então está produzindo. Então eu não consigo, não dá para ficar sem falar dele, sem testemunhar ele, sem devocionar, não dá, é impossível. Deus, ele fala assim, filho, eu estou te dando a palavra, né? Transforme-se e pregue a palavra para que outro seja transformado, né? Escreva textos, poste textos, status, faça vídeos, né? E o vídeo tem sido abençoador na minha vida, né? Falei para minha esposa ontem, eu falei, amor, eu termino o vídeo, aí eu assisto. E aí eu sou impactado com o meu vídeo, né? Porque o Espírito Santo falou através de mim, e a hora que eu ouço o Espírito Santo falando, eu falo assim, nossa, é verdade, eu tenho que ter paz, né? Quer dizer, a paz que eu tenho, ela é através do Espírito Santo, né? A palavra que é proferida no momento certo para a pessoa certa, é tudo o Espírito Santo do Senhor, né? Então, às vezes eu sou muito de anotar, de escrever, sabe? A pregação tá rolando e eu tô lá anotando. Eu anoto no celular, que pra mim é mais fácil. Escrever dói a mão. Essa era digital, né? É complicado. Então, assim, sabe? Eu anoto, eu escrevo, eu falo pra mim mesmo o que, que eu entendi daquele texto, né? Então, é, isso me edifica, né? Porque isso é estudo, né, da palavra, isso é preparar a terra, né? O agricultor, ele não joga semente assim, vai semente, cresce aí. Ele prepara a terra, ele cava um pouquinho mais fundo para a semente entrar. Então, quando Deus fala com você, anota quando Deus estiver falando com você, né? E se não for na hora do culto, porque muitos não gostam de anotar durante a palavra, querem prestar atenção, chegando em casa, anota, marca o versículo, né? Usa o que a tecnologia tem de melhor para a obra do Senhor, né? É, então, então é isso, sabe? Não posso ficar parado, não posso deixar de pregar o evangelho, pregar as boas novas de que Cristo veio nessa terra, se sacrificou, morreu, por mim, por você, por nós. Mas Deus o ressuscitou, ele venceu, tirou as chaves da mão do inimigo, ele reina e ele é o nome sobre todo nome, né? E não há nada que impeça o agir de Jesus, a salvação que há em Jesus, só o livre-arbítrio que não deveria existir. Mas enfim, isso é para outro vídeo, né? Porque estamos à mercê das nossas próprias escolhas, o nosso futuro é a gente quem faz, né? O que Deus tem para nós é completamente diferente daquilo que a gente normalmente escolhe. Então, se eu não pudesse ter o livre-arbítrio, seria melhor. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele é amor, então ele não te força, ele não te obriga, né? Ele não te obriga, ele não te obriga. A escolha é sua. Por mais que ele conduza o caminho, por mais que ele faça algumas coisas acontecer, né? A escolha, no final das contas, é sua. Quem escolhe ficar no mundo, no pecado, é você. Quem escolhe aceitar a Cristo de verdade como Senhor e Salvador da sua vida é você, não é nenhuma outra pessoa, né? Ontem, na pregação do pastor Danilo, lá no culto da resposta, a Camila aceitou a Jesus, uma irmã que eu não conheço, só lembrei o nome dela. Talvez esse vídeo chegue até ela, então, né? Deus te abençoe, irmã. Que Deus a use, que as palavras que o pastor Danilo profetizou na sua vida são verdade. O que Deus tem para você, e o inimigo, ele realmente, ele, ficou furioso pela sua decisão. Porque grandes coisas tem o Senhor para sua vida e você vai ser grande, grande no aspecto de realmente ser usada por Deus para que outras pessoas sejam salvas, né? Então, assim,
a escolha foi dela. Ela escolheu, né? Mediante a palavra que foi dada lá. Então, sabe, é isso. E aí, voltando sexta-feira, né? Então, desde sexta-feira, Deus transformou algo em mim e eu pedindo, né? Eu tô pedindo muito pelo batismo do Espírito Santo. Eu tô pedindo muito os dons, né? Os dons, os frutos do batismo do Espírito Santo para Deus. E pedindo que Deus, né, de maneira sobrenatural, ele haja em minha vida, né? Eu viva o sobrenatural dele. E eu tenho vivido o sobrenatural dele desde sexta-feira. Desde sexta-feira eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho, né, devocionado, eu tenho lido a Bíblia de uma forma totalmente diferente do que eu li muito tempo atrás. Em alguns momentos eu li a Bíblia assim, mas, sabe, é sempre mais profundo. Quando você se deixa é, nas mãos dele, quando você entrega tudo a ele, né? É diferente. E cada vez mais você vai indo em águas profundas. Cada vez mais a intimidade de Deus a intimidade com Deus vai aumentando. E isso é infinito porque a sabedoria de Deus é infinita, né? E falando de louvor, né? Porque tudo isso que eu estou falando com vocês hoje foi baseado no louvor que eu estou ouvindo. Deus foi falando e eu falei, não, isso daqui é maravilhoso demais, eu tenho que compartilhar. Ferrolho, o que é ferrolho? O que é ferrolho? Para mim teve um significado tão grande, né? Ferrolho teve um significado tão grande. E aí Deus foi falando, foi me lembrando de tudo que eu vivi, de tudo que eu estou vivendo agora, né? Então, no domingo para segunda-feira eu não dormi. E aí eu pedindo para Deus, eu quero trabalhar mais pro Senhor, mais pro Senhor. Hoje eu sou membro de uma igreja, hoje eu faço parte do Ministério de Homens, né? Hoje eu trabalho lá na IBA, nesse Ministério de Homens, né? Mas, Senhor, eu falei, tá pouco, Deus, tá pouco. Trabalhar só na igreja, trabalhar para aqueles que já estão salvos. É bênção, né? Atuar junto ali com vários homens abençoados, homens de Deus, homens transformados mesmo, num visitante, num homem que às vezes precisa mais de um acompanhamento, precisa mais de uma palavra, né? De estar junto de irmãos, é bênção. Mas isso é dentro da casa do Senhor. Eu quero fazer mais. E aí, irmão, quando você pede para Deus para fazer mais na obra dele, se você tá pedindo de coração, de verdade mesmo, se prepara. Se prepara, porque Deus vai fazer. Porque Deus vai colocar gente no teu caminho, porque Deus vai através do teu trabalho, porque Deus vai agir na tua vida e você vai ser usado, vaso. Você vai ser usado. Se você tá pedindo isso para Deus, o seu tempo chegou, o seu tempo é agora. Deus vai fazer, ele já está fazendo, você sabe? Eu falo com pessoas que já estão é, sendo transformadas pelo ministério que ela está exercendo, já estão sendo transformadas pelo trabalho que ela está fazendo na obra do Senhor, né? Então é primeiro o Espírito Santo, ele te transforma. Primeiro a palavra de Deus fala contigo para depois falar com o outro, né? Primeiro o evangelho te transforma, primeiro o evangelho te capacita para você falar com outras pessoas a palavra certa, no momento certo, na hora certa, né? Então, é isso, o Espírito Santo, ele trabalha em você e aí você tem a capacidade de passar isso para outra pessoa, né? E aí aconteceu no domingo. Eu não dormi de sábado para domingo. Domingo para segunda eu dormi um pouco. De sábado para domingo, isso aconteceu na sexta, né? Aconteceu um culto na sexta-feira, onde o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida. Sexta para sábado eu acho que eu consegui dormir um pouquinho. De sábado para domingo eu não dormi. E aí eu pedi ao Senhor, quero trabalhar. Sexta-feira eu falei com o pastor Luiz. Pastor Luiz, quero trabalhar. Sexta para sábado. Quero trabalhar. Aí, no sábado, a gente, no Ministério de Homens da IBA, tem uma reunião via Google Meet, às 22 horas, para orarmos juntos, durante meia hora. E é tremendo, olha só, vai vendo. Pega a visão. Na sexta, eu orei muito ao Senhor
porque eu queria trabalhar mais e fazer mais, que o meu chamado não é só dentro da igreja, né? Só trabalhar ali na igreja. O chamado de todo mundo não é só para atuar na igreja, é fora dela, é alcançar as almas que estão perdidas, né? As almas que não conseguem ir até a igreja para receber a palavra do Senhor, né? Então, no sábado, teve o culto na sexta, não teve, depois dos cultos não tem essa reunião às 10 de oração, né? Porque os cultos já acabam tarde, 9, 9h30. Então na sexta não teve a live de oração, no sábado teve a Escola da Fé. Na Escola da Fé, a gente está lendo um livro abençoador, que é este livro aqui, ó. O Evangelho Transformador, do Rafael, do pastor Rafael. E eu comecei a ler esse livro e ainda não terminei. E no começo Deus já falou tanta coisa. Tanta coisa. Então, na Escola da Fé, às 18, a gente está lendo, a gente está estudando esse livro, analisando as palavras, né, que Deus colocou na vida do pastor Rafael, na vida da pessoa que, né, fala sobre a vida do pastor Rafael e sobre esse evangelho que transforma. Então, no sábado teve a live. E assim, a live ela é para durar meia hora, irmão. Meia hora, 30 minutos. É simples. Tem um condutor, né? Eu já fui um condutor. O Rovilson é o cabeça, né? O líder do ministério, das lives de oração dos homens, do Ministério de Homens. E Fabiano também já conduziu e outros irmãos conduziram também. E aí, basicamente, a pessoa, os homens, né? Alguém traz alguns pedidos, né? De oração. E aí é perguntado se alguém mais tem algum pedido, né? E a gente simplesmente ora. Só isso. Ora para aquele que tem a resposta para cada pedido de oração, né? Irmão, e aí no sábado já durou 1 hora. 1 hora. Comunhão, conversa, falar sobre Deus, testemunhos, e durou 1 hora no sábado, né? Domingo não teve. E aí no sábado para domingo, né, mediante esse agir, esse poder transformador do Evangelho do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, eu não consegui dormir, né? Eu não consegui, Deus não deixou, o Espírito Santo não deixou eu dormir. E aí eu comecei a estudar a Bíblia da forma que Deus quer que eu estude hoje, né? Eu tenho uma Bíblia de estudos, né? Então, cada passagem da Bíblia tem comentários e tal, né? Então, essa Bíblia aqui, ó, é benção. Então, ela tem aqui, tá vendo? Ela explica a passagem e tal. Então, ela é uma Bíblia de estudo. Então, eu lia um versículo e via se ele tava ali, tinha um contexto ali, né? Das pessoas que escreveram ela. E aí, irmão, eu tava lendo Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, e eu não consegui terminar. Numa madrugada. Versículo por versículo eu ia entendendo, né? Mais ou menos o que Deus queria falar comigo. E aí eu até fiz várias anotações, né? Depois eu posso até fazer um devocional em cima do que eu anotei. Irmãos, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e transformadora, né? Ela fala diferente, ela fala com cada pessoa diferente, né? O Espírito Santo, ele dá uma interpretação diferente para cada pessoa, né? Por isso que muita gente do mundo não entende, não concorda, não acha que a Bíblia é só um livro, porque cada um entende uma coisa. Irmão, é o Espírito Santo. É os mistérios do Senhor. É o mistério do Senhor. Então, se hoje você tem dúvida do poder da palavra de Deus, não duvide mais. Porque é isso, é o Espírito Santo que revela. E ele revela conforme a vontade dele, né? Então, ele fala diferente, sim. O mesmo versículo, um pastor pode pregar uma coisa, um pode pregar outra, porque é a revelação do Espírito, né? E isso serve para uma pessoa e isso serve para outra. É a palavra certa para a pessoa certa, entendeu? É o agir, é a obra do Senhor, né? E aí eu fiquei estudando, né? Estudando a vida de, por exemplo, estudando a vida de Raabe, estudando a vida de Ruth, estudando a vida de Davi um pouco, né? Porque fazem parte da genealogia de Jesus, né? Então eu lia
o comentário, né, da Bíblia, né, explicando quem foi, por que que tinha, por que que Mateus, né, escreveu ali, né, é, o nome dessas mulheres, né, por que que elas são citadas na Bíblia, né? Então, só passar pelo texto, irmão, você vai saber, beleza. Mas se você pegar cada versículo, cada palavra que está escrita, né? Igual eu fiz ontem, a palavra paz ali naquele versículo de João 16:33. Por que que Deus quis que essa palavra paz estivesse ali? Porque, entendeu, sabe? É estudar, entender a vontade de Deus, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, mas conduzida pelo Espírito Santo. Então, e aí isso vai te enchendo, isso vai te enchendo, isso vai te enchendo, isso vai te enchendo. Irmão, e você fala do que você tá cheio. Se você tá cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Se você tá cheio de Jesus Cristo, se você tá cheio do Espírito Santo, você vai falar do Salvador, do Consolador, do Encorajador, né? E aí, irmão, no domingo de manhã, eu pedi para Deus colocar pessoas na minha vida, para Deus trabalhar, né, na minha vida, para trabalhar mais para Ele. No domingo de manhã, Deus colocou uma pessoa. E eu falei, ô Senhor, glória ao teu nome. No domingo à noite, Deus já fez um milagre para essa pessoa. Cara, olha a rapidez do Senhor, olha a pressa do Senhor, né? E o inimigo, ele, infelizmente, né, se a pessoa que recebeu o milagre, ela não se agarrar em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na palavra, e não estiver próximo de pessoas cristãs verdadeiras, e der brecha, o inimigo vem e rouba a palavra que ela recebeu, né? E aí, por mais que Deus tenha feito um milagre naquele culto à noite, né, abençoado, maravilhoso, na segunda-feira, na terça-feira, o inimigo infelizmente veio e roubou essa palavra. O terreno não estava fértil naquela noite, né? Mas mesmo assim Deus realizou milagres. Olha só, né? É o agir de Deus. Isso não tem explicação, né? Mas aí o inimigo vem e rouba isso, aquilo que Deus colocou na vida da pessoa, porque a pessoa simplesmente, né, deixou, porque a pessoa abriu alguma brecha, porque ela não ficou do lado daqueles que podem ajudá-las, né? Então, por isso, irmão, que quando Deus colocar alguém na sua vida, não desiste, persevera. Manda mensagem, liga, vai na casa, ora, intercede, né? Porque isso tem poder, né? Então, peça ao Espírito Santo, conduza o meu falar, porque se você falar por emoções próprias, você vai errar. Você vai errar. Você vai errar. Né? E aí essa pessoa pode ser perdida para sempre. Mas se você falar com temor no coração, pedindo para que seja Deus falando, né? Essa pessoa pode se despertar, ela pode acordar, ela pode deixar o Espírito Santo se convencer. E aí, através da palavra que você precisou, que você falou, através da palavra que você falou, né, inspirado pelo Espírito Santo, essa pessoa pode despertar, ela pode acordar. E através da sua intercessão, da sua oração, o inimigo se afasta. O inimigo se afasta, né? Claro que tudo em nome do Senhor Jesus. E aí na terça-feira, e aí na segunda, e aí na segunda-feira, hoje é quarta, né? E aí na segunda-feira eu trabalhei no aplicativo novamente, eu não estava com carro, mas aí graças a Deus deu tudo certo para mim alugar e trabalhar, que eu preciso, né? Segunda-feira Deus abençoou o trabalho, amém, glória a Deus, tudo deu certo. Só que ontem, né? Ontem Deus colocou mais uma pessoa no meu caminho. Mais uma. Sexta-feira eu orei e já tem duas pessoas. Duas almas para interceder, para orar, para ajudar nessa questão de se firmar nos caminhos do Senhor. Irmão, olha a grandeza da obra do Senhor e do amor do Senhor para conosco. Quando a gente se coloca à disposição dele, quando a gente só é vaso e fala assim: Senhor, molda-me, usa-me, em nome do Senhor Jesus, ele vai fazer,
Ele vai fazer, não fuja do teu chamado, não fuja do ministério. Você é chamado do Senhor, todos são chamados, mas você também é escolhido. Eu sou escolhido do Senhor, eu sou escolhido do Senhor para fazer, para levar a palavra, o amor, a compaixão, a empatia. Então, isso é para a glória de Deus, irmão. É para a glória e a honra do Senhor Jesus, né? E tudo isso através de um louvor, toda essa conversa, porque um louvor me inspirou através do Espírito Santo a, a falar para você, né? Para você deixar Deus te usar, porque você é um milagre ambulante. A partir do momento em que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é um milagre. Não há ferrolhos, não há ferrolhos. Por mais que o ferrolho é aquela trinca, né? Aquela tranca, não há ferrolhos. Por mais forte que ele possa parecer, por mais blindado que ele possa parecer, não há ferrolhos, não há porta de aço, não há ferrolhos que se fechem na voz do Senhor Jesus. Portas que se fechem quando Deus fala. Não tem, não vai. O inimigo não vai fechar a porta, ele não consegue, ele é derrotado. Ele é derrotado no versículo de ontem, né? Que fala que tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso, Jesus já venceu, ele já venceu. Então, quando o inimigo vier diante de você para tentar fechar a porta, para tentar colocar o ferrolho dos ferrolhos, aquele ferrolhão, sabe? Aquela trinca que ninguém fecha, nenhum ser humano realmente consegue abrir, né? Mas Deus abre. E não há ferrolho que se feche diante da voz de Deus, né? Então, quando o inimigo tentar fechar a porta, quando o inimigo tentar falar assim, pare, quando o inimigo tentar falar assim, morra, se mate, Deus, ele vai te ajudar através do Espírito Santo a não permitir que isso aconteça. Ouça a voz de Deus e aceite isso. Porque pode ser a última vez em que Deus está fazendo. Pode ser a última vez que Deus mantém a porta aberta, pode ser a última vez que Deus tenha permitido você não se matar. Pode ser a última vez. Para mim, eu creio, irmão. Eu creio que era a última vez. Eu creio que foi o ápice, foi o auge. Se eu não voltasse para Deus agora, não teria mais uma vez. Não teria. Não teria mais uma vez. E essa decisão de falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que ela resultou na minha vida? O que ela resultou? Eu estou no caminho do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. A minha esposa está nos caminhos do Senhor. O meu filho se batizou para a glória e honra do Senhor Jesus. O meu outro filho, Davizinho, menorzinho, ele está na escolinha, né, no culto infantil. Ele está no culto infantil louvando a Deus. O dia aqui em casa, às vezes eu ouço ele cantando louvores. Essa é a obra do Senhor para nossa vida. Esse é o propósito de Deus para nossa vida. Nesta terra, nós temos tanto poucos anos e esse mundo ele já está é um mundo caído, é um mundo que infelizmente o mal se apoderou dele. Nós somos peregrinos nessa terra e o nosso propósito aqui neste momento, neste ano de 2023, nesse dia de 8 de novembro de 2023, eu falo para você, o nosso propósito, a missão e o porquê estamos vivos, o porquê estamos aqui é para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, alcançar através desse Evangelho almas para que elas se arrependam através do Espírito Santo,
e produzam, né, e se convertam ao Senhor. E essa conversão, ela vem acompanhada posteriormente de uma transformação, para que assim essa pessoa sirva a Deus e alcance outra pessoa. E isso tem acontecido, irmão, isso tem acontecido em todas as igrejas. Né? Na IBA são mais de 700 pessoas novas, convertidas, aceitas como membros, batizadas neste ano, né? E na sua igreja que você frequenta, ou se você não frequenta uma igreja, procure uma igreja perto da sua casa, né? Então, irmãos, tinha tanta mais coisas para falar, lindas, maravilhosas, que o Senhor falou no meu coração, mas eu orei a Deus e, né, que o Espírito Santo conduzisse esse bate-papo com você, né? E que você escute esse louvor hoje, né? Que você se sinta amado por Deus, né? O versículo de hoje lá do aplicativo da Bíblia que eu recomendo sempre para vocês, que é um excelente aplicativo, que é de Deus. É de Deus. Às vezes a gente fala, nossa, mas essas tecnologias, né, esses celulares, essas marcas, todas erradas aí, essas tecnologias doidas que é usada para muitos pecados, irmão, aonde abundou o pecado, super abundou a graça do Senhor Jesus. Então, se o seu celular antigamente te fazia pecar, se a tecnologia que você usava era para o mal, irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, baixa o aplicativo aí, você, e leia devocionais, planos bíblicos, compartilhe, né? E hoje o versículo ele é sobre amor, né? Eu vou ler aqui como parte desse bate-papo já para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, tudo que eu falei se resume ao amor de Deus para com a nossa vida. E o amor é dele, o amor vem dele. Você não ama a sua esposa porque você é apaixonado por ela. Você não ama a sua esposa porque ela é linda, maravilhosa. Você ama a sua esposa porque o amor que você tem por ela vem de Deus. Você entende isso? Quem ama é nascido do Senhor, né? Então, se você ama alguém, você é nascido de Deus, você é criação de Deus, mas seja filho, porque você só é filho quando Jesus Cristo é seu Senhor. Porque nós somos adotados por Deus como filhos através de Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, né, tenha um dia maravilhoso, que você tenha um dia de paz, que você tenha um dia na presença do Senhor, que você tenha um dia milagroso, que você não se sinta culpado, não se sinta culpado por nada, porque Deus já tem o perdão pronto para você. Assim como ele tinha para o rei Davi no devocional de ontem, Deus estava ali, ó, de novo, né, a escolha. Deus estava com o perdão na mão assim, né? E aí o Senhor enviou Natan para o rei Davi, né? E essa cena me impacta, né? Deve ter passado aí na novela da Record, mas imagina o seguinte, Davi pecou, ele estava lá, todo satisfeito, né? Porque ele satisfez a sua carne e bolou um plano, né? Que deu certo. Aí estava lá o rei Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus. E Deus já estava ali, ó, com o perdão na mão, preparado para Davi, né? Para Davi se arrepender. E aí, obviamente, é por isso que você precisa de alguém, você precisa de um parceiro, de um irmão, de uma irmã para te acompanhar na caminhada. Você precisa de alguém para abrir os seus olhos no momento em que você errar, e a pessoa que estiver com você vai ser essa pessoa no futuro para ela, porque todos pecam. Não somos pecadores mais, mas todos pecam. Entende isso? Então, você precisa de alguém, né? De Deus na sua vida, de Deus. Natan era um profeta, não era um Zé Ruela, um amigo mundano, não, de Davi.
Era um profeta. Então você precisa de alguém de Deus na sua vida para que essa pessoa te ajude a reconhecer que você errou. E aí, no momento em que essa pessoa falar para você, poxa, ô fulano, ontem você brigou com a sua esposa, você foi meio arrogante, não foi não? Aí o Espírito Santo vai te conduzir a um arrependimento e vai falar no seu coração, poxa, eu fui, né? Fui arrogante com a minha esposa ontem, eu dei um grito com ela. É isso. Deus já tá com o perdão na mão aqui, ó. Todos os pecados estavam sobre Jesus. Todos os pecados estavam sobre o Filho unigênito, Cordeiro de Deus na cruz. Então o salário do pecador é a morte. Na hora que Jesus estava na cruz, ele estava pagando o salário dos nossos pecados. Ele morreu. Todo o pecado já foi perdoado. Só que nós precisamos se arrepender. E o arrependimento, ele só vem com o Espírito Santo. Então eu peço que nesse dia o Espírito Santo te encha, transborde a sua vida para que você se arrependa e peça perdão ao Senhor. Porque você já está perdoado, mas você precisa pedir, você precisa se arrepender e pedir, entendeu? Porque você tem um livre-arbítrio, o perdão está aqui, né? Mas existe a escolha na frente. Se você não escolher receber o perdão, se você não escolher Jesus Cristo, infelizmente não há outro salário para você, outro fim para você senão a morte. Mas quando você escolhe o perdão, ele já pagou o salário. E você vai ter vida. Eu quero que você que está me ouvindo durante 1h e 26 minutos. A gente começou a falar na segunda 5 minutinhos, ontem foi 8 minutos e hoje foi 1h e 26. Não sei nem como que eu vou postar isso. Mas eu quero que você neste momento, em nome do Senhor Jesus, reflita em tudo que eu falei. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração por você. Pai, se essa pessoa que está agora, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, conversando comigo, me ouvindo, ela não aceitou a Jesus Cristo, que ela aceite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim como eu aprendi na igreja com os meus pastores, eu quero que essa pessoa repita essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que tenho sido pecador, mas não quero mais ser pecador. Eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. Por favor, Deus, escreve meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Eu confesso o Senhor como o meu Deus. Eu confesso o Senhor como o meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus, recebe-me como teu filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você procure uma igreja se você não tem. Se você sinta-se convidado aí na IBA. Grande é o Senhor dela. Grande é o Senhor Jesus Cristo que está no centro da Igreja Batista das Amoreiras. Não é uma igreja de pessoas ricas monetariamente. É uma igreja de pessoas ricas, cheias do Espírito Santo do Senhor. Prósperas, porque elas servem a Jesus de verdade, com todo o seu coração. Prósperas nisso. É uma igreja para você. É uma igreja de Cristo para você. Então, se você não tem igreja, será muito bem-vindo. Se você é homem, venha para as lives de oração às 22 horas, toda segunda, quinta, sábado.
É certeza. Os outros dias, por causa de culto e compromissos, talvez não aconteça. Ontem não aconteceu por causa do culto. Culto da resposta, né? E eu fico por aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele abençoe o seu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor reine sobre a sua vida. Muito prazer. Obrigado por me ouvir até agora. Que Deus conduza a sua vida plena para aquilo que Ele tem para você. Que você vença aquilo que está impedindo você de viver o sobrenatural do Senhor. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.